Entre 1841 e 1847, dois irmãos libertaram 283 escravos nas serras do Rio de Janeiro. Seus nomes eram Tomás e Vicente. Eles construíram um quilombo que ninguém conseguia encontrar. E durante 6 anos fizeram o impensável. Atacavam comboios de escravos em plena estrada, libertavam dezenas de cada vez e desapareciam nas montanhas. O governo imperial ofereceu uma fortuna por suas cabeças. Mas em maio de 1847, uma traição interna revelou a localização do quilombo. 200 soldados subiram a serra. O que aconteceu naquelas 72 horas de cerco virou lenda. Porque Tomás e Vicente não eram apenas fugitivos, eram estrategistas. E quando tiveram que escolher entre rendição e morte, escolheram lutar até o último homem. Era um sacrifício planejado. Eles precisavam segurar 200 soldados por tempo suficiente para que os outros 283 libertos pudessem fugir por rotas secretas. Antes de começarmos essa jornada de fúria e sacrifício, quero saber de você que está me ouvindo agora. O que define um herói? Você arriscaria sua vida, seu futuro, tudo para salvar a vida de centenas de pessoas que você nem conhece? Se você acredita que a liberdade real exige sacrifício, deixe seu like nesse vídeo. E nos comentários, me diga de onde você está falando e se você acha que a escolha de Tomás e Vicente foi heroísmo ou suicídio. Se inscreva no canal porque histórias de resistência que a escola não conta, que misturam estratégia, traição e coragem, são o que trazemos aqui toda semana. Agora, vamos conhecer a verdadeira história dos Irmãos da Serra. Fazenda Santa Cruz, Vassouras, Rio de Janeiro, 1841. É uma das maiores plantações de café da província. 1000 escravos. Produção brutal, riqueza construída sobre sangue. E nessa fazenda, 2 irmãos trabalham desde que nasceram. Tomás tem 28 anos. Vicente tem 24, não são irmãos de sangue, são irmãos de senzala, cresceram juntos, apanharam juntos, sobreviveram juntos. Tomás é o mais alto, mais forte, mais silencioso. Trabalha na lavoura desde os 7 anos. Tem corpo marcado por punições, mas nunca quebrou, nunca implorou, nunca se curvou além do necessário para sobreviver. Vicente é menor, mais rápido, mais falante. Trabalhou nas estrebarias, depois na casa grande como criado. Aprendeu a ler escondido, observando filhos do Senhor. Sabe coisas que escravos de lavoura nunca aprendem. Mapas, números, política. E juntos, eles têm algo raro. Plano. Não plano vago de um dia seremos livres. Plano concreto, detalhado, perigoso. Há 3 anos, Vicente começou a roubar pequenas quantias de dinheiro, moedas esquecidas, vinténs que ninguém nota faltar. Em 3 anos, juntou 87 mil réis, fortuna escondida em buracos sob pedra no limite da fazenda. Há 2 anos, Tomás começou a estudar as rotas, para onde iam os comboios de escravos, quando mudavam guarda, onde a vigilância era fraca. E há 6 meses, eles decidiram, não vão fugir sozinhos, vão libertar todos que puderem e construir quilombo que seja diferente de todos os outros. Não apenas refúgio passivo nas matas, mas base de operações, centro de resistência ativa. Um quilombo que ataca de volta. A fuga acontece em março de 1841. É noite sem lua, perfeita para a invisibilidade. Tomás e Vicente não fogem pela óbvia rota norte. Fogem pelo rio, caminhando na água por 5 quilômetros para não deixar rastro. Levam com eles outros 12 escravos, homens e mulheres que confiaram quando Tomás disse: ou morremos livres ou não vale viver. O grupo tem provisões roubadas, ferramentas escondidas e facões improvisados de ferramentas agrícolas. E tem vantagem. Vicente memorizou mapas da região. Sabe exatamente para onde ir.
Serra dos Órgãos. Montanhas com desfiladeiros impossíveis, florestas densas e 1000 lugares para se esconder. É região que até portugueses evitam, onde expedições militares se perdem, onde a natureza é aliada de quem conhece, e Tomás e Vicente vão conhecer cada centímetro dela. A caminhada leva 4 dias. É brutal. 2 dos fugitivos desistem no segundo dia, voltam para a fazenda preferindo açoite, conhecido a morte incerta nas montanhas. Mas os outros 12 continuam, porque viram algo nos olhos de Tomás e Vicente. Determinação que não aceita derrota. No 5º dia, chegam a um planalto escondido entre 3 picos. É lugar perfeito. Água corrente de córrego natural. Terra fértil. Visão completa de qualquer aproximação. E apenas 3 rotas de acesso, todas facilmente defendidas. Aqui, Tomás diz. Construímos aqui. E depois? Um dos fugitivos pergunta. Vicente sorri. Depois, voltamos. E trazemos mais. Nos primeiros 6 meses, o quilombo cresce devagar. Tomás e Vicente descem a serra em turnos, sempre um fica protegendo o assentamento. Eles estudam, observam, mapeiam. Descobrem que há rota regular de comboios de escravos. Fazendeiros do interior levam mercadoria para ser vendida no Rio de Janeiro. Passam por estrada específica, em dias previsíveis, com pouca guarda porque ninguém espera ataque. E então, em setembro de 1841, fazem algo que nenhum quilombo havia feito antes. Atacam em plena luz do dia. São 4 guardas escoltando 16 escravos acorrentados. Tomás, Vicente e 6 quilombolas emergem da mata, armados com arcos, lanças e facões. A luta dura 3 minutos. 2 guardas fogem. 2 ficam no chão, feridos mas vivos. Vicente poderia matá-los, mas não mata. Voltem, ele diz aos guardas, e contem o que viram. Digam que nas serras dos órgãos há homens que não aceitam correntes. Os 16 escravos são libertados. 12 escolhem ir para o quilombo. 4 preferem tentar sorte sozinhos. Tomás respeita a escolha. Liberdade é escolher, até escolher errado. É primeiro ataque, e notícia se espalha como fogo. Nos meses seguintes, fazendeiros começam a murmurar. Há algo nas serras, algo perigoso. Não é quilombo normal, passivo, esperando ser encontrado. É quilombo que caça, e isso muda tudo. Tomás e Vicente desenvolvem sistema. Eles têm batedores, homens rápidos que descem a serra e observam movimentos nas estradas. Quando o comboio é avistado, avaliam. Quantos guardas, que armas, quantos escravos. Se as chances são favoráveis, atacam. Se não, deixam passar. Em 1 ano, libertam 89 pessoas. E quilombo cresce para 67 habitantes permanentes. Vários outros usam como passagem temporária antes de seguir para outras regiões. Mas crescimento atrai atenção. E atenção traz perigo. Em janeiro de 1843, primeira expedição militar sobe a serra. São 20 soldados, bem armados, guiados por capitão do mato local que jura conhecer região. Eles nunca encontram o quilombo. Tomás e Vicente implantaram sistema de trilhas falsas. Armadilhas não letais, mas incapacitantes. Fossos rasos cobertos, galhos tensionados que soltam enxames de vespas, cipós amarrados que fazem cavalos tropeçar. A expedição volta após 5 dias, perdida, com 3 homens feridos e 0 resultados. E mais importante, Tomás seguiu a expedição. Aprendeu como militares pensam, como se movem, que táticas usam. Eles lutam em formação, ele explica a Vicente. Em campo aberto são imbatíveis, mas na floresta fechada com ataques rápidos, ficam cegos. Vicente adiciona, e estão acostumados a inimigos que fogem, não a inimigos que desaparecem e reaparecem. É início de algo que transformará esses irmãos em lenda, mas também em alvos.
Porque quanto mais bem-sucedidos, mais perigosos se tornam para o sistema inteiro. E sistema não tolera desafio. 1843 a 1845. 2 anos que transformam Quilombo de Tomás e Vicente em algo único na história da resistência escrava no Brasil. O assentamento agora tem 134 habitantes permanentes. Não é apenas refúgio, é comunidade organizada. Há casas permanentes de pau a pique, roças coletivas de milho, feijão, mandioca, sistema de água canalizada do córrego. Até pequena forja, onde Ferreiro Liberto transforma ferramentas agrícolas em armas. Mas mais importante, a estrutura militar. Tomás organiza os homens em grupos de 10. Cada grupo tem líder. Cada líder responde a ele. Treinam diariamente, corrida, escalada, combate corpo a corpo, uso de arco e flecha. Não somos escravos mais, Tomás diz durante treinamento. Somos soldados, e soldados protegem os seus. Vicente cuida da inteligência. Ele mantém rede de informantes, escravos ainda em fazendas que passam informações em troca de promessa futura de libertação. Sabe quando comboios saem, para onde vão, quanto valem. E há inovação crucial. Vicente cria sistema de sinais. Pedras empilhadas em padrões específicos ao longo das trilhas. Galhos quebrados em ângulos certos. Marcas em árvores que parecem naturais, mas contam histórias para quem sabe ler. Informação é poder. Vicente ensina aos batedores. Quanto mais soubermos sobre eles, menos sabem sobre nós. Os ataques continuam, mas agora são mais ousados. Em abril de 1843, ataca um comboio de 42 escravos. É a maior operação até então. 8 guardas armados. Tomás divide seu grupo em 3. Primeira unidade cria distração na frente. Segunda ataca pelos flancos. Terceira liberta os acorrentados enquanto guardas estão ocupados. Funciona perfeitamente. Todos os 42 são libertados. Nenhum quilombola morre, apenas 2 guardas ficam feridos e novamente Vicente deixa sobreviventes vivos. Digam aos seus patrões, digam que Tomás e Vicente da Serra estão vindo e não podem ser parados. O nome se espalha. Nas senzalas é sussurrado com esperança, os irmãos da Serra libertam quem puderem. Nas casas grandes é falado com medo. Há monstros nas montanhas que roubam nossa propriedade. E na corte imperial, no Rio de Janeiro, é discutido com raiva. É inaceitável. É desafio direto à ordem. Em agosto de 1843, recompensa oficial é anunciada. 500 mil réis por Tomás e Vicente. Vivos ou mortos. É fortuna. Equivalente a 3 anos de salário de trabalhador qualificado. Mas ninguém cobra, porque chegar até eles é impossível. 5 expedições sobem a serra entre 1843 e 1844. Todas falham. Tomás e Vicente aperfeiçoaram a arte da guerrilha invisível. Atacam à noite, desaparecem antes do amanhecer, usam terreno como arma. Desfiladeiros onde avalanche de pedras pode ser provocada, rios onde pontes improvisadas são destruídas após passagem, florestas tão densas que unidades militares se separam e se perdem. E há elemento psicológico. Os irmãos começam a deixar mensagens, escritas em carvão em pedras. Liberdade não se compra, se conquista. Ou voltem, estas montanhas não são suas. Vicente sabe ler e escrever, habilidade rara entre escravos, e usa isso como arma psicológica. Cada mensagem lembra aos soldados. Estão lutando contra inimigos inteligentes, organizados, determinados. Não são animais fugitivos, são guerreiros, mas sucesso cobra preço. Em dezembro de 1844, ataque dá errado. É comboio como qualquer outro, mas guardas estavam preparados, tinham informação, esperavam ataque. Quando quilombolas emergem da mata, enfrentam emboscada reversa. 3 quilombolas morrem, 5 ficam feridos.
Tomás consegue recuar, mas está furioso e também confuso. Como sabiam? Ele pergunta a Vicente. Como sabiam que atacaríamos? Alguém falou, Vicente responde, voz grave. Temos traidor. É momento que muda tudo. Até então, Quilombo era unido, mas crescimento trouxe diversidade, e diversidade trouxe conflito, há tensões. Alguns libertos querem apenas viver em paz, trabalhar roças, criar filhos. Outros, especialmente os que sofreram mais, querem vingança contínua. E há quem veja a recompensa de 500 mil réis e pense, isso mudaria minha vida. Tomás e Vicente sabem que não podem caçar traidor com violência. Isso destruiria a comunidade por dentro, faria trabalho que inimigos não conseguiram fazer. Então fazem algo mais inteligente. A partir de hoje, Tomás anuncia em reunião comunitária: operações militares são secretas. Apenas líderes de grupo sabem alvos. Todos os outros saberão apenas quando for hora de agir. É início de compartimentação. Informação é controlada. Risco de vazamento diminui, mas tensão permanece. E traidor, quem quer que seja, está esperando, observando, planejando. Em 1845, os ataques continuam, mas são mais cautelosos. Tomás e Vicente libertam 67 pessoas naquele ano, número menor que 1844, mas sem baixas. O Quilombo agora tem escola. Vicente ensina as crianças a ler, não apenas para a educação, mas por princípio. Liberdade sem conhecimento é liberdade pela metade. Há também casamentos. 3 casais se unem em cerimônias simples, mas emocionantes. Primeira geração de crianças nascidas livres está crescendo. É comunidade real, não apenas acampamento de fugitivos. E Tomás e Vicente sentem peso disso. Cada decisão que tomam afeta não apenas soldados em missão, mas famílias inteiras, crianças, anciãos, futuro. Às vezes tenho medo. Vicente admite uma noite, falando com o irmão enquanto vigiam juntos. Medo de que nosso sucesso condene todos. Como assim? Tomás pergunta. Quanto mais libertamos, mais atenção atraímos. E um dia virão com força que não poderemos resistir. E quando vierem, Tomás interrompe, teremos escolha a fazer. Render e voltar para correntes, ou lutar e dar tempo para outros fugirem. E você sabe qual escolha faremos, Vicente diz. Sei, Tomás responde. Sempre soube. É conversa que voltará a assombrar ambos. Porque em 1846, o governo imperial está perdendo paciência. Já não é questão de dinheiro perdido em escravos libertados. É questão de princípio, de controle, de poder. Se 2 escravos fugitivos podem desafiar sistema por 5 anos, que mensagem isso manda para milhões de outros escravos? Então, decisão é tomada. Quilombo de Tomás e Vicente deve ser destruído. Completamente, definitivamente. E para isso, precisam de algo que não tiveram antes. Precisam de traidor por dentro. E traidor está esperando. Janeiro de 1847. Quilombo está em seu auge. 168 habitantes. 6 anos de existência. 283 pessoas libertadas desde fundação. Mas há rachaduras invisíveis. Um dos libertos, homem chamado Benedito, está insatisfeito. Benedito foi libertado em 1845. Chegou ferido, traumatizado, grato. Tomás e Vicente o acolheram, curaram, integraram. Mas Benedito não se adaptou. Ele não quer ser soldado, não quer treinar, não quer participar de ataques, quer paz, quer segurança, quer esquecer que foi escravo. E gradualmente começa a ver Tomás e Vicente não como libertadores, mas como fanáticos perigosos que mantêm todos em risco constante. Se parassem de atacar comboios, ele argumenta com outros, militares esqueceriam de nós, poderíamos viver em paz. Mas outros continuariam escravos.
Alguém responde. E isso é problema nosso? Benedito replica. Nós nos salvamos. Por que arriscar tudo por estranhos? É argumento sedutor para alguns, especialmente para aqueles com filhos pequenos, que veem cada ataque como roleta russa que pode trazer retaliação. E quando Benedito ouve sobre recompensa de 500 mil réis, ideia começa a formar. Não vou trair todo o quilombo, ele racionaliza. Apenas 2 homens, apenas os irmãos. Sem eles, militares deixarão o resto em paz. É lógica autoilusória. Mas Benedito convence a si mesmo. Em março de 1847, ele desce a serra sozinho, dizendo que vai buscar ervas medicinais. Na verdade, vai à cidade mais próxima. Encontra oficial militar e faz proposta. Posso levá-los ao quilombo. Posso mostrar trilhas secretas, mas quero garantia. Apenas Tomás e Vicente são alvos. Os outros, especialmente mulheres e crianças, devem ser poupados. O oficial, capitão chamado Moreira, finge concordar. Claro, apenas os líderes. É mentira, e ambos sabem, mas Benedito quer acreditar. E a recompensa, Benedito pergunta, 500 mil réis, quando entregarmos cabeças dos irmãos. Eles fazem acordo e destino está selado. Benedito volta ao quilombo. Ninguém suspeita. Ele continua a vida normal, esperando. Em abril, expedição é organizada. Não é como anteriores. Desta vez, governo imperial envia 200 soldados. Tropas regulares do exército, bem armadas, bem treinadas, comandadas por oficiais experientes. Capitão Moreira lidera. E tem ordens claras. Destruir quilombo completamente, capturar ou matar líderes, recapturar propriedade fugitiva, os escravos libertos. É força militar que quilombo não pode enfrentar em campo aberto, e Benedito guiará direto até lá. Em 8 de maio de 1847, expedição começa subida. Benedito vai na frente, apontando trilhas secretas, desarmadilhas que Tomás havia plantado, explicando o sistema de sinais. Os soldados avançam muito mais rápido que expedições anteriores. Em 2 dias, chegam a 5 quilômetros do quilombo. Mas há problema. Um dos batedores de Tomás, jovem chamado Jacinto, estava em posição distante quando viu movimento incomum. Coluna militar grande, avançando por trilha que só quilombolas conhecem. E na frente, ele reconhece silhueta. Benedito. Jacinto não espera confirmar. Corre de volta ao quilombo, usando atalhos que só ele conhece. Chega no final da tarde, exausto, mas com informação vital. Traição, ele grita ao entrar. Benedito traiu. Soldados vêm, muitos soldados. Tomás e Vicente reagem imediatamente. Quantos? Tomás pergunta. Não sei, muitos, talvez 100, talvez mais. Vicente processa. Se Benedito os guia, chegarão aqui em menos de um dia. Então temos menos de um dia, Tomás diz, voz calma, mas determinada. Ele reúne todos. 168 pessoas no centro do quilombo. E faz anúncio que todos temiam, mas esperavam. Fomos traídos, exército vem, e desta vez são muitos, muitos demais para enfrentarmos e vencermos. Há murmúrios de pânico. Crianças começam a chorar. Mas, Tomás continua, voz elevada, não vamos nos render, não vamos voltar para Correntes e não vamos deixar eles levarem vocês. O que faremos? Alguém grita. Vicente responde. A rota de fuga, norte, através do desfiladeiro estreito. Militares não conhecem. Leva a outra serra, depois a litoral. É perigosa, mas é chance. Todos nós fugimos? Outro pergunta. Não, Tomás diz. E há silêncio mortal. Todos vocês fogem. Vicente e eu ficamos. Não! Vários gritam. Sim, Vicente diz firmemente. Se todos tentarmos fugir, militares nos alcançarão. Somos muitos, temos crianças, idosos. Não podemos mover rápido. Mas se alguém segurar militares aqui, ganharmos tempo, vocês conseguem escapar. Quantos ficarão? Alguém pergunta. 30, Tomás responde.
voluntários, guerreiros, homens que sabem o que está em jogo. 60 homens se voluntariam imediatamente. Tomás seleciona 32 melhores, os mais rápidos, os mais fortes, os que treinaram mais. Aqueles que têm menor chance de sobreviver à fuga de qualquer forma. O resto, Vicente ordena, começa a evacuar agora. Levem comida, água, tudo que puderem carregar. Sigam marcações que João fará. João é um dos batedores mais experientes. E vocês? Mulher idosa pergunta a Tomás. Quando nos alcançarão? Tomás não mente. Talvez não alcancemos, mas vocês estarão livres, e isso é tudo que importa. A evacuação começa imediatamente. 136 pessoas, maioria mulheres, crianças e idosos, começam jornada pela Rota Secreta Norte. Levam provisões, ferramentas, sementes para plantar em novo lugar. Alguns choram, outros estão em choque, mas todos sabem, é única chance. Ficam 32 guerreiros e 2 líderes. Tomás e Vicente organizam defesa. O quilombo está em planalto com 3 acessos. Eles fortalecem posições, barricadas de pedras, armadilhas renovadas, posições de arqueiros em pontos altos. Precisamos segurar por quanto tempo? Um guerreiro pergunta. 2 dias, Vicente calcula. 2 dias para a evacuação estar longe suficiente. E depois? Depois, Tomás diz, sorrindo tristemente. Veremos. Na noite de 9 de maio, véspera do cerco, os 32 fazem fogueira. Comem juntos. Alguns cantam canções de suas terras de origem, África que muitos nunca viram, mas carregam na memória coletiva. Vicente fala, amanhã lutamos e talvez morramos, mas morreremos como homens livres. Ninguém pode tirar isso. E nossos nomes? Outro pergunta. Quem lembrará? Os 136 que salvamos, Tomás responde. Eles contarão histórias de Tomás e Vicente, irmãos da Serra, de 32 guerreiros que escolheram ficar. E essas histórias viverão mais que qualquer um de nós. É verdade que ele não sabe se acredita, mas precisa dizer. Na madrugada de 10 de maio de 1847, soldados chegam. Benedito os guiou até a entrada principal do quilombo. Moreira vê fortificações, percebe que foram descobertos. Cercamos, ele ordena, cortamos todas as rotas. Mas Tomás e Vicente já sabiam disso. As 3 rotas de acesso eram isca. A verdadeira rota de fuga, ao norte, é invisível de baixo. Ao amanhecer, Moreira grita, Tomás, Vicente, entreguem-se, não há fuga. Tomás responde, há fuga, só não para nós. Sejam razoáveis, resistência é inútil, são 200 contra 30. Então será luta justa, Vicente grita de volta, e alguns quilombolas riem. Última chance. Já tivemos última chance há 6 anos, Tomás responde. Quando escolhemos liberdade, não mudamos de ideia. Moreira faz sinal, e ataque começa. Primeiras horas são caóticas. Soldados tentam subir 3 trilhas simultaneamente. Quilombolas usam vantagem de terreno, rolam pedras, atiram flechas, forçam militares a subirem por caminhos estreitos onde números não importam. 7 soldados morrem nas primeiras 2 horas, 15 ficam feridos. Mas quilombolas também sofrem. 2 guerreiros caem com tiros de mosquete. Outro é atingido por sabre quando o soldado consegue alcançar barricada. À tarde, Moreira muda a tática para ataque frontal e começa cerco. Eles têm água? E pergunta a Benedito. Tem córrego dentro do quilombo? Comida? Tinham estoques, mas evacuaram antes, talvez alguns dias. Então esperamos, Moreira decide. Sede e fome farão nosso trabalho. Mas Tomás e Vicente não planejam esperar. Na segunda noite, fazem ataque surpresa. 15 guerreiros descem silenciosamente, atacam acampamento militar do lado leste. É rápido, brutal, eficaz. Matam 8 soldados dormindo, roubam armas e provisões, desaparecem antes que reação organize. Moreira está furioso. Isso é impossível,
São cercados, mas não estão completamente. Quilombolas conhecem cada centímetro da montanha, incluindo descidas que parecem impossíveis, mas são viáveis para quem sabe. No terceiro dia, 12 de maio, situação fica desesperadora para ambos lados. Quilombolas estão sem comida, munição para armas capturadas está acabando e 3 mais morreram em escaramuças. Ficam 27 guerreiros, exaustos, feridos, mas não quebrados. Soldados perderam 34 homens. Estão desmoralizados. Ninguém esperava que escravos fugitivos lutassem com tanta ferocidade e habilidade. Moreira sabe que precisa terminar isso. Reputação dele está em jogo, então ordena ataque final. Todos os 3 acessos simultaneamente. Não paramos até ocuparmos aquele platô. É 13 de maio, terceiro dia de cerco. O ataque final começa ao amanhecer. 166 soldados dos 200 originais atacam de 3 lados. É avassalador. Não importa quão habilidosos quilombolas sejam, números vencem. Primeira barricada cai em 1 hora, segunda em 2 horas. Às 3 da tarde, soldados estão no quilombo. Dos 32 guerreiros, restam 12. Todos feridos, sem munição. Tomás tem ferimento profundo no lado. Vicente tem braço quebrado. Eles recuam para a última posição. Pequena elevação no centro, onde árvore centenária oferece cobertura parcial. Moreira grita: última chance, rendam-se e viverão. Tomás e Vicente se olham. Estão sangrando, exaustos, derrotados. Mas Vicente sorri. 3 dias. Conseguimos 3 dias. Eles conseguiram fugir. Tomás responde. Os 136 estão longe agora. Então valeu, valeu. Eles se abraçam. Uma última vez. Irmãos não de sangue, mas de escolha, de luta, de liberdade. Nunca nos renderemos, Tomás grita para Moreira. E então carregam 12 homens feridos, armados apenas com facões e lanças, contra 160 soldados. É suicídio. Mas é suicídio escolhido. É liberdade até o último segundo. A luta final dura 15 minutos. É brutal, corpo a corpo, sangue e gritos. Um por um, os guerreiros caem. Vicente cai primeiro, atingido por 3 tiros. Ele olha para Tomás uma última vez, sorri e fecha os olhos. Tomás continua lutando, sozinho agora, contra dúzias. Ele derruba mais 3 soldados antes que baioneta atravesse seu peito. Cai de joelhos, sangue enchendo boca, mas com último fôlego ele grita, liberdade, e morre. 13 de maio de 1847, 3 da tarde. Quilombo de Tomás e Vicente cai. Todos os 32 defensores mortos. Nenhum rendeu. Mas quando soldados procuram pelos outros 136 habitantes, encontram Quilombo vazio. Onde estão? Moreira grita a Benedito. Não sei, havia mais de 100 quando saí. Moreira percebe, foi engodo. Cerco inteiro foi apenas para ganhar tempo. Os libertos fugiram e depois de 3 dias estão longe demais para alcançar. Benedito também percebe. E compreende que traiu 32 homens que morreram heroicamente para salvar 136 que odiavam traição. Ele nunca receberá recompensa, porque, tecnicamente, Tomás e Vicente já estavam condenados quando morreram. E quilombolas sobreviventes seguem lei própria. 6 meses depois, Benedito é encontrado morto em beco do Rio de Janeiro. Punhalada única no coração. Nenhuma testemunha, mas todos sabem, justiça do Quilombo tem braços longos. Os 136 sobreviventes chegam ao litoral após 2 semanas de marcha brutal. Estão exaustos, traumatizados, mas vivos e livres. João, o batedor que liderou fuga, reúne todos em praia isolada. Tomás e Vicente nos deram presente, ele diz. Presente de liberdade comprado com sangue. Não podemos desperdiçar. O que fazemos agora?
Alguém pergunta. Separamos, João responde. Grupos pequenos chamam menos atenção. Alguns vão para norte, outros para sul. Alguns tentam navios para a África, outros desaparecem no interior. E esquecemos Tomás e Vicente? Mulher idosa pergunta, lágrimas nos olhos. Não, João diz firmemente. Nunca esquecemos. Contamos suas histórias. Para nossos filhos, netos, bisnetos, fazemos seus nomes viverem. E assim acontece. Nos anos seguintes, 136 sobreviventes se espalham. Alguns conseguem comprar liberdade com trabalho acumulado. Outros vivem em comunidades isoladas. Vários cruzam o oceano, voltam para a África nunca vista, mas sempre lembrada. E todos contam histórias de dois irmãos que construíram quilombo impossível, que libertaram 283 pessoas em 6 anos, que enfrentaram um exército inteiro e escolheram morte sobre rendição. As histórias se transformam, ganham detalhes míticos. Dizem que Tomás era gigante de 3 metros, que Vicente sabia magia, que mataram 1000 soldados antes de cair. Não é verdade, mas verdade emocional está lá. Eles foram heróis, foram livres e escolheram salvar outros mesmo custando vidas. Em 1850, 3 anos após cerco, jornalista abolicionista publica artigos sobre os Irmãos da Serra. É primeira menção pública e causa escândalo. Fazendeiros negam tudo. Propaganda abolicionista. Nunca existiram. Mas escravos sabem diferente. Nas senzalas, nome de Tomás e Vicente é sussurrado. Prova de que resistência é possível. Em 1865, durante a Guerra do Paraguai, Batalhão de Soldados Negros adota nome Batalhão Tomás e Vicente, não oficialmente. Comandantes brancos não entendem referência, mas soldados entendem. É símbolo de coragem, de irmandade, de escolher lutar mesmo quando as chances são impossíveis. Em 1871, Lei do Ventre Livre é aprovada, libertando filhos de escravas nascidos após data. É passo pequeno, mas é passo. E vários políticos abolicionistas citam heróis anônimos da resistência como inspiração. Tomás e Vicente não viveram para ver, mas ajudaram a construir caminho. Em 1888, Lei Áurea finalmente acaba a escravidão no Brasil. É o último país nas Américas. Vergonha histórica. Mas também é vitória de milhões que resistiram de 1000 formas diferentes. E entre essas formas, história de 2 irmãos que nunca aceitaram correntes brilha particularmente. Em 1920, um dos bisnetos de João, o batedor que liderou a evacuação, torna-se professor. Ele coleta histórias orais de sobreviventes ainda vivos, agora anciãos, e escreve livro, Os Irmãos da Serra, História Verdadeira de Tomás e Vicente. É publicado de forma independente, apenas 300 cópias, mas essas 300 cópias circulam, são lidas em voz alta em comunidades negras, são copiadas à mão, são memorizadas. O livro conta a verdade. Não que Tomás e Vicente eram super-homens, mas que eram homens. Homens que sentiram medo, que cometeram erros, que duvidaram, mas que mesmo assim escolheram agir. Não eram santos, autor escreve, eram irmãos. E isso os tornava mais, não menos, heróicos. Em 1960, durante ditadura militar, livro é proibido, considerado subversivo. Incitação à desobediência. Mas é tarde demais. História já está viva na cultura oral. Em favelas do Rio, crianças brincam de Tomás e Vicente, jogo onde defendem fortaleza imaginária contra invasores. Em terreiros de candomblé, história é contada como exemplo de axé, força vital. Em movimentos sociais, nome é invocado. Coragem dos Irmãos da Serra. Em 1995, município próximo à Serra dos Órgãos oficialmente renomeia Pico, anteriormente sem nome, para Pico dos Irmãos.
Não há placa oficial, não há cerimônia do governo, mas comunidade local sabe e mapas informais mostram. Em 2010, grupo de historiadores tenta encontrar restos mortais. Sobem serra, acham ruínas do quilombo quase invisíveis após 163 anos. Encontram fragmentos de cerâmica, ferramentas enferrujadas e algo inesperado, pedra com inscrição preservada pelo tempo. Liberdade escolhida vale mais que vida imposta. É reconhecido como caligrafia de Vicente, sua última mensagem. A pedra é deixada onde está. Monumento natural. Em 2015, filme independente brasileiro conta a história. Orçamento baixo, atores desconhecidos, mas feito com amor e pesquisa. Ganha prêmio em festival, não ganha distribuição massiva, mas é assistido, compartilhado, pirateado com orgulho, porque a história ressoa. História de dois irmãos que fizeram o impossível, que salvaram centenas, que morreram livres. Hoje, 2025, quase 180 anos depois, Serra dos Oãos é parque nacional. Turistas caminham por trilhas sem saber que uma vez foram caminhos de liberdade. Mas algumas comunidades locais sabem, descendentes de quilombolas ainda vivem na região. E todo 13 de maio, não em celebração de Lei Áurea, que veio tarde demais, mas em memória de queda do quilombo, fazem pequena cerimônia. Sobem parte da serra. Deixam flores em rocha que marca a entrada do antigo assentamento. E contam histórias, para crianças que precisam ouvir, sobre Tomás, que era forte, mas gentil, sobre Vicente, que era inteligente, mas humilde, sobre 32 guerreiros que escolheram ficar, sobre 136 que fugiram e viveram e espalharam semente de resistência, sobre Benedito, traidor cuja morte ninguém lamentou, sobre soldados que pensaram estar lutando por ordem, mas estavam lutando por opressão, e sobre escolha fundamental, render-se e viver de joelhos, ou lutar e morrer de pé. Tomás e Vicente fizeram escolha, e essa escolha ecoou através de gerações. Não salvou o Brasil da escravidão sozinha, não mudou leis, não libertou milhões, mas salvou 283 indivíduos e provou que resistência era possível, e às vezes isso é suficiente. A história não tem final feliz, tem final verdadeiro. Heróis morreram, vilões venceram a batalha, mas guerra maior, guerra pela liberdade, eventualmente foi vencida por milhões de atos de resistência como esse. E nome de Tomás e Vicente vive, não em livros de história oficial, que raramente mencionam, mas em memória coletiva de comunidades que entendem: liberdade não é dada, é tomada, e às vezes é defendida com sangue. É fácil romantizar Tomás e Vicente, transformá-los em super-heróis, em símbolos perfeitos. Mas verdade é mais complexa e mais importante. Eles eram homens, nascidos em sistema que tentou destruir a humanidade, que disse que eram propriedade, não pessoas. E escolheram rejeitar isso, não pacificamente, não esperando mudança vir de cima, mas ativamente, violentamente quando necessário, estrategicamente sempre. Eles mataram. Dos 34 soldados mortos no cerco e outros em emboscadas anteriores, Tomás e Vicente foram responsáveis diretamente por vários. Alguns argumentam: isso os torna assassinos. Outros respondem: ou os torna libertadores. Não há resposta simples. Guerra de libertação é guerra, e guerra tem custo. Soldados que morreram eram muitos, apenas homens pobres seguindo ordens. Não escolheram sistema escravocrata, apenas serviam-no. Mas também estavam tentando recapturar seres humanos para viverem correntes. Então, onde está a moralidade? Talvez pergunta errada, talvez pergunta certa seja: dada a escolha entre aceitar opressão ou resistir violentamente, o que fazemos?
Tomás e Vicente escolheram resistir e, nesse processo, salvaram 283 vidas da escravidão. Destruíram propriedade de fazendeiros que acumularam riqueza escravizando. Desafiaram um sistema inteiro que funcionava baseado em desumanização. Isso os torna heróis, vilões, ambos. História oficial muitas vezes os ignora, porque são inconvenientes. Não foram resistência passiva. Não esperaram abolicionistas brancos salvá-los. Salvaram a si mesmos e outros, com força, astúcia e sangue. E Brasil, país que gosta de narrativa de abolição pacífica, não sabe o que fazer com histórias assim. Mas histórias assim são verdadeiras e precisam ser contadas. Não para glorificar violência, mas para reconhecer realidade. Escravidão não foi vencida com documentos e petições sozinhos. Foi vencida com resistência diária de milhões. Resistência nas senzalas, sabotando o trabalho. Resistência nas fugas, buscando liberdade. Resistência nos quilombos, construindo comunidades livres. E sim, resistência armada de pessoas como Tomás e Vicente. Cada forma de resistência importou. Cada ato de rebeldia, grande ou pequeno, enfraqueceu o sistema. E sistema, eventualmente, caiu. Não quando o governo quis, mas quando não conseguia mais manter. Tomás e Vicente não viveram para ver isso. Morreram 41 anos antes da abolição. Mas contribuíram para torná-la inevitável. Porque cada pessoa libertada, cada comboio atacado, cada quilombo construído era mensagem. Este sistema não é sustentável, não pode controlar todos, não pode quebrar todos e, eventualmente, terá que cair. Hoje, olhamos para trás e vemos escravidão como um mal óbvio. Mas, na época, sistema era normalizado, legalizado, defendido por igreja, Estado, economia, e desafiar sistema custava vida. Tomás e Vicente desafiaram e pagaram preço, mas também venceram. Não no sentido militar, eles perderam a batalha final, mas no sentido que importa, 136 pessoas viveram livres por causa deles. Gerações nasceram livres por causa deles, e história foi contada, recontada, preservada. Em 2025, quase 180 anos depois, estamos falando sobre eles. Seus nomes sobreviveram, suas escolhas inspiram. E isso é vitória que transcende morte. Isso é legado, não perfeito, não sem complexidade, mas real, verdadeiro, importante. Então, quando você ouvir sobre abolição, lembre-se, não foi presente de Princesa Isabel, foi conquista de milhões. E entre esses milhões, 2 irmãos que construíram quilombo nas serras, que libertaram 283 pessoas, que enfrentaram 200 soldados, que escolheram morte livre sobre vida escrava. Tomás e Vicente da Serra, irmãos, guerreiros, libertadores, lembrados. Se você chegou até aqui, deixa teu like. Essa história merece ser compartilhada. E se quiser ouvir mais sobre resistência real, não romantizada, do Brasil escravocrata, se inscreve. Tem muito mais história que escola não conta. Histórias de pessoas reais que fizeram escolhas impossíveis em situações impossíveis. E mudaram o mundo, um ato de coragem por vez. 2023, Serra dos Órgãos. Grupo de caminhantes encontra trilha não mapeada. Decidem explorar. Após 2 horas, chegam a Pequeno Planalto. Há ruínas quase invisíveis, pedras que uma vez foram paredes, e uma pedra maior, com inscrição desgastada, mas legível. Liberdade escolhida vale mais que vida imposta. Um dos caminhantes, historiador amador, reconhece. É o quilombo, ele sussurra. Quilombo de Tomás e Vicente. Quem? Outro pergunta. E história é contada, ali mesmo, no lugar onde aconteceu, sobre 2 irmãos, sobre 283 libertações,
sobre cerco de 72 horas, sobre escolha final. Quando a história termina, grupo está em silêncio. Alguém eventualmente pergunta: valeu a pena morrer assim? Historiador aponta para a inscrição. Eles responderam essa pergunta 177 anos atrás. Liberdade escolhida vale mais que vida imposta. Não é resposta fácil, não é resposta confortável, mas é resposta honesta. E talvez, para Tomás e Vicente, tenha sido resposta certa. O grupo desce em silêncio, mas antes deixam algo. Pequena pilha de pedras, monumento improvisado, para dois irmãos que ninguém lembrava oficialmente, mas que algumas pessoas nunca esquecerão. Aqui, em Contos de Senzala,